Graça e paz de Cristo seja com todos. Amém? Amém. Esses dias, essas quintas, nós estamos estudando e aprendendo um pouco do Sermão do Monte, do que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, estamos lendo desde o verso 1. Eu queria compartilhar com você a continuidade. Mateus capítulo 5, verso 1, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados, Jesus então disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua presença nesse lugar. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e estamos aprendendo nesses dias sobre as bem-aventuranças, mas é interessante lembrarmos que Jesus, no verso 1, diz: ele sobe ao monte, ele ao ver a multidão, ele sobe ao monte como alguém que se compadece, ele senta como alguém que tem autoridade e ele começa a ensinar. A Bíblia diz que os discípulos se aproximam dele para ouvir e ele começa a falar das bem-aventuranças. E entendemos que as bem-aventuranças é algo que nos faz feliz. Ou melhor, ser bem-aventurado é uma pessoa que é feliz, que é contente. Em sua tradução, ela denota algo que se completa. A bem-aventurança, o bem-aventurado que Jesus ele quer que entendamos, é alguém que está contente, que está alegre, que está mais do que satisfeito. Ele é bem-aventurado. E Jesus ele repete isso, bem-aventurado quem fizer isso, bem-aventurado quem for assim. E vimos sobre os pobres de espírito nas semanas passadas, acompanhamos essa progressão de bem-aventuranças. E Jesus ele fala, começando pela essa pobreza de espírito que aqui lemos, que é aquilo reconhecimento radical que não temos nada a oferecer a Deus. E vimos também que isso nos levou bem-aventurados aos que choram. Quando reconhecemos que não temos nada a oferecer porque somos pobres de espírito, isso automaticamente nos faz chorar. Não um choro literal, não um choro externo, mas um choro de tristeza. E Jesus ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, a partir do momento que você reconhece que não tem nada para oferecer para Deus de bom, muito pelo contrário, que reconhece que Ele é tudo e você não é nada e você precisa dEle, essa pobreza de espírito de saber que somos pecadores, que somos desesperadamente necessitados de Deus. Isso é profundo, isso é muito pessoal. Quando reconhecemos aquilo que Ele é, e lemos o texto de Isaías, não sei se vocês lembram, quando Isaías vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus, ele usa um anjo para tocar em sua boca, em seus lábios, com uma brasa viva e purificá-lo. Isso levou a entendermos que bem-aventurados são os que choram. Quando choramos reconhecendo, Ele nos consola. Jesus nos consola por quê? Porque Ele pagou o preço na cruz, para que esse choro fosse consolado, para que a nossa distância com Deus fosse interrompida, para que o véu fosse rasgado. E hoje eu queria que nós entendêssemos um pouco, bem-aventurados mansos. O que é essa mansidão? O que Jesus está dizendo que bem-aventurado, mais do que feliz, completo, aquele realmente que está, são os mansos. E ele dá uma promessa, porque herdarão a terra. Interessante é que toda bem-aventurança vem seguido de uma promessa.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje à noite, bem-aventurados os mansos. Irmãos, é interessante lembrarmos que uma bem-aventurança gera outra. E essa da mansidão, além de ser um fruto do Espírito, que vamos falar um pouco mais, ela é muito difícil. Ela é muito mais complexa, porque até agora a gente estava olhando para dentro. Ah, pastor, olhar e me reconhecer pecador, amém, eu sou mesmo. E eu choro porque eu quero que o Senhor me transforme, amém. A gente era muito, essas duas primeiras bem-aventuranças era muito solo, você e Deus. Essa não, ela já nos leva para o externo. Ser manso, em que contexto? No contexto dos nossos iguais, no contexto dos nossos relacionamentos, no contexto das circunstâncias que eu estou inserido hoje, dos que me rodeiam. Jesus estava querendo ensinar isso para o povo. Porque agora, irmãos, nós queremos olhar para fora, para o nosso relacionamento com as outras pessoas. É aqui, irmãos, que o ego levanta a cabeça com mais força. Posso admitir que sou um pecador, mas é muito mais difícil aceitar que as outras pessoas o digam. O mundo, irmãos, eu posso chorar pelos pecados, como é uma segunda bem-aventurança, mas suportar a injustiça, crítica e menosprezo de outros, sem retaliar, é difícil, e isso é mansidão. O mundo acha isso ridículo. Para o homem natural, qual é a regra mundana? Imponha-se. Coloque-se diante da situação, não se acovarde, não recue, defenda os seus direitos, mostre quem você é. O mundo é agressivo. O mundo, a conquista, a agressividade, a confiança exacerbada é que Jesus, para isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que é a mansidão bíblica? Por que Jesus ele lista como terceira bem-aventurança? O que Jesus estava querendo nos ensinar, meus irmãos? Por que ela é a chave para herdar a terra? Irmãos, primeiro eu queria que a gente entendesse um pouquinho o que não é mansidão, para entendermos o que é essa mansidão. As bem-aventuranças, elas não são virtudes independentes jogadas entre si ou ao acaso. Elas formam uma cadeia espiritual de relacionamento com Deus. As bem-aventuranças, irmãos, essa lista de itens que estamos lendo nas quintas-feiras, elas revelam o relacionamento que eu tenho com Deus durante a minha vida cristã. Por exemplo, ninguém é capaz de ser manso de espírito, a menos que também seja ligado ao Espírito. Ninguém é capaz de alcançar essa mansidão que Jesus quer nos ensinar, essa bem-aventurança, se nós não tivermos ligados no Espírito. Assim como a pobreza de espírito, assim como quem chora pelo pecado do outro ou pelo seu próprio pecado. Aquele homem que verdadeiramente se vê diante de Deus, aquele homem, aquela mulher que realmente se volta para Deus, ela consegue entender o que é essa mansidão. Por exemplo, como que eu e você reagimos quando alguém nos critica? Como eu e você reagimos quando alguém levanta falso testemunho, quando alguém trata você injustamente? Como que é essa reação? Nós sabemos qual é a nossa reação. Nós ficamos indignados muitas vezes, injustiçados, nós queremos muitas vezes tomar partido, nós queremos muitas vezes nos colocar em uma voz de ataque. A cultura moderna celebra, irmãos, essa autoafirmação, essa autopromoção, a defesa agressiva dos próprios direitos. As redes sociais, elas são um ambiente onde as pessoas estão a todo tempo se autoafirmando naquilo
creem, naquilo que querem, naquilo que acredita. O ego tem que estar sempre vigilante, as pessoas têm que estar em busca de autorreconhecimento, sempre pronto a revidar. Mas o que não é a mansidão? A mansidão, primeiro, ela não é falta de energia, ela não é preguiça, ela não é aversão ao trabalho, ela não é indolência. Há pessoas que parecem mansas por serem simplesmente passivas, sem energia ou convicção, mas isso não é mansidão, isso é outra coisa. A mansidão, ela não é desânimo, fraqueza, inércia. A mansidão também não é isso. A mansidão, ela não é gentileza. Não vou falar nada não. Eu prefiro paz do que guerra. A mansidão, ela não é uma gentileza de temperamento, isso é biologia. Você tem um temperamento mais calmo do que outros. A mansidão, ela não é fraqueza de caráter. Os maiores exemplos de mansidão na Bíblia, irmão, foram homens extraordinários, como Moisés, como Davi, como o próprio apóstolo Paulo e como o próprio Cristo. A mansidão não é alguém que busca paz a qualquer preço. A mansidão não significa apagar diferenças por amor à harmonia. Não, aceita aí do jeito que eles estão, porque eu não quero confusão, não. Não. A Bíblia diz como devemos nos portar diante das situações e nós precisamos ensinar. Jesus, quando chegou no templo e viu as pessoas vendendo e comprando em frente à igreja para as pessoas poderem sacrificar, ele virou as mesas daqueles cambistas, vendedores. A mansidão não é passividade, a mansidão não é uma gentileza de temperamento, fraqueza, falta de energia, preguiça, não é isso. A mansidão é um autêntico ponto de vista de si mesmo que o ser humano tem. Mas esse ponto de vista que temos em relação a nós, ele expressa com uma atitude externa, com uma conduta em relação ao próximo. É uma qualidade interior que começa dentro para externar nas minhas relações. E eu darei exemplo a você. O homem manso, ou a mulher mansa, que Jesus diz, bem-aventurados são os mansos, ou os humildes, em algumas outras versões. Ele é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando tão bem quanto o tratam. Em termos práticos, a mansidão se manifesta não se orgulhar de si mesmo e nem se gloriar em nada que possua. Não fazer valer os seus direitos, nem exigir reconhecimento, posição ou privilégios. Não viver na defensiva, sem precisar se justificar o tempo todo. Não ter pena de si mesmo e nem se lamentar por ser mal compreendido. Deixar tudo, seus direitos, sua causa, seu futuro nas mãos de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que agora nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver aonde que está isso que eu estou dizendo. Como assim, pastor? Reivindicar meus direitos é um direito, sim, mas calma, irmão e irmã. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração em qual circunstância é isso. Filipenses 2, capítulo 5, Paulo ele diz assim, tende em vocês o mesmo sentimento que teve Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou, não usurpou-se, ele tinha direito, mas ele não quis, ele sabia do que Deus, o Pai, tinha de plano e planejado para ele. E ele diz, e ele tomou a forma de servo, ele se tornou igual a homem, como um homem se tornou servo, e foi servo que sujeitou-se à própria morte. Isso é mansidão.
Um outro exemplo, Abraão. Você lembra quando Abraão, em Gênesis capítulo 11, Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E aí Abraão sai. Só que tem um sobrinho que segue ele. Quem é? Ló. Mais novo, queria sair, Abraão segue. Chega um momento que eles ficaram tão ricos, com tantas posses nessa caminhada, que os servos, os pastores de ovelha, de gado, estavam se estranhando de Abraão e de Ló. E aí Abraão fala para Ló assim: sobrinho, a gente tem que se separar. Escolhe aí um lugar, lembra dessa passagem? Que se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda, e o contrário é verdadeiro. Abraão, ele era o mais velho. Abraão, por respeito, ele tinha autoridade sobre o sobrinho. Ele poderia escolher ir para qualquer lugar e Ló ia, mas ele não quis. Ele não quis, diante desse conflito pelo pasto que os servos dele, mesmo sendo patriarca, mesmo sendo mais velho, ele tinha o direito de escolher primeiro. Aí Ló faz o quê? A Bíblia diz que Ló olha e vê os campos verdes. As campinas verdes que levava depois para Sodoma e Gomorra, lembra? A confusão. Mas ele não, sem reclamar, sem amargura, sem guardar ressentimento, ele não era fraqueza, era mansidão. Era a segurança de quem sabia que Deus ia o conduzir. Senhor, me ensina a ser manso. Outro exemplo, Davi. Deus falou para o profeta que ia rejeitar Saul e ungir um novo rei, amém? Davi foi ungido rei desde menino, Saul ainda estava vivo, que era o rei atual. A Bíblia diz que quando Saul ficou sabendo que o novo rei foi ungido, Saul perseguiu Davi. E Davi teve oportunidades de matar Saul e reivindicar o trono, mas ele não o fez. Ele esperou. Mesmo ungindo o rei, sabia que o trono lhe pertencia, mesmo assim suportou anos de perseguição de Saul, tendo em suas mãos a oportunidade de eliminá-lo, recusou 2 vezes. E ele diz, né? A mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Davi entregou nas mãos de Deus. Moisés, Números capítulo 12, versículo 13, fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. No entanto, foi um líder que enfrentou Faraó para que o povo de Deus fosse liberto. E conduziu um povo inteiro pelo deserto. Sua mansidão era o reverso de sua força. Paulo, ele suportou ações ofensivas das igrejas que ele mesmo abriu, críticas de irmãos que questionavam o seu apostolado, e em vez de se defender com ego, ele respondia com mansidão. Cristo, Mateus capítulo 11, verso 28, diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Aquele que criou o universo, irmãos, diante de insultos, diante de zombaria, diante de pregos, diante de uma cruz, ele não abriu a boca para se defender. Ele confiou em Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 23 diz: o qual, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quanto maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele quem julga retamente. Mansidão, meus irmãos, é aquela força que se curva. Mansidão, eu tenho todo o direito de buscar aquilo, mas eu vou entregar para o Senhor. Eu tenho direito e razão de ir, mas se eu for, tanta coisa vai ser rompida. Eu vou entregar para o Senhor. Senhor, me direciona, eu devo ir ou não devo ir? Porque eu também preciso ser astuto. Mas será que eu devo recuar? Como que eu devo fazer com que essas ações minhas, as minhas relações com o meu igual, com o meu irmão, com o meu parente, com o meu amigo, que falou mal de mim, será que eu devo ir lá e gritar e dizer que ele está errado ou que ela está errada?
ou eu entrego para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Há alguma situação em sua vida hoje, onde você está exigindo que a justiça seja feita, e muitas vezes feita com as próprias mãos? Manso, irmãos, significa entrega para Deus, confia nele. Eu sei que você tem direitos, e eu não estou pedindo para você negá-los, mas eu estou falando, antes de você buscá-los, entregue para Deus. Confie no Senhor, e Ele fará o mais. Aquele que julga retamente, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que endureceu o coração de Faraó e amoleceu, aquele que governa tudo com destra forte e fiel. Entrega para Ele. A gente vive numa era onde toda ofensa é respondida na hora, onde a incapacidade de aceitar uma crítica é chamada de autoestima, onde o silêncio diante de um ataque parece fraqueza. A mansidão é o ato mais radical que um crente pode praticar. Mesmo sendo forte, tendo argumento e todas as razões, mas eu vou entregar para o Senhor. E o Senhor, na hora certa, assim como fez com Davi, vai te honrar. E assim é o texto de Filipenses, né? Jesus se entregou, mas aí depois o Paulo continua dizendo, mas Deus colocou o nome dele sobre todo nome. E toda língua confessa, todo joelho se dobra. Se tem alguém que ama a justiça, é Deus, irmãos. E tem uma bem-aventurança que é bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. E a gente vai chegar nela. Mas será que vale a pena a gente agir toda vez querendo ter razão, mesmo tendo? Será que vale a pena a gente bater com os mesmos argumentos que o mundo nos bate? Será que vale a pena viver essa promessa de herdar a terra sendo manso, mas vivendo de outra forma? O mundo diz que as coisas são, que a terra pertence ao mais forte, ao agressivo, ao que luta por ela. Jesus diz, herdarão a terra os mansos. Os mansos herdam a terra hoje, porque ele vive satisfeito. Paulo, ele diz isso em duas frases, em 2 Coríntios capítulo 6, 10, ele diz assim, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele diz também em Filipenses 4, 12, assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E ele começa a falar uma série, tanto sei passar fome, como tem abundância. E ele finaliza, pois tudo posso naquele que me fortalece. O homem, a mulher, que não está preso nos seus direitos, na sua reputação, as suas posses, é livre para confiar em Deus. É livre desse modo agressivo. E essa pessoa já possui tudo. Porque nada mais é necessário. Porque tudo o que ela tem, ela já possui e é Deus. E isso nos faz mansos. E aí isso muda a nossa forma de pensar. Isso muda a nossa forma de reagir, de agir. Lembrando, a mansidão não é alguém que te faz bobo, besta, incapaz, não. Mas te faz ver diferente as situações. E isso te faz bem. Te faz feliz. E para nós orarmos e encerrarmos, há também uma dimensão da vinda escatológica de Cristo. Paulo afirma que os santos, em 1 Coríntios capítulo 6, hão de julgar o mundo e até os anjos, e que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em Romanos 8, 17. A história dos impérios, irmãos, que nós conhecemos, o Império Romano, César, Napoleão, Hitler, todos esses grandes líderes, eles ruíram, porque eles exaltaram em si mesmo, eles exalavam a confiança, o poder, mas logo após eles foram humilhados. Os mansos, que entregam suas causas a Deus, eles permanecem. E eu lhe pergunto para nós orarmos,
Você tem vivido como herdeiro de Deus, como alguém que confia em Deus. Isso muda a sua forma de se relacionar, de agir, de pensar. Ou você tem constantemente tentado garantir os seus direitos com sua própria força. Porque muito embora isso não seja pecado e muito menos errado, mas às vezes sofremos tanto. Não é fácil, irmãos, ser manso. Não é fácil, eu tenho razão para colocar essa pessoa no seu lugar. Mas às vezes, só sair. E assim como Abraão, o cara escolheu a melhor terra. Ele escolheu o que não tinha pedra, o que não tinha montanha. Tudo bem, vai em paz. Sabe, aquilo não mudou Abraão, aquilo não fez ele chorar a noite inteira. Esse meu sobrinho é um ingrato. Não, ele confiou. A mansidão é onde a transformação interior encontra um mundo exterior. A mansidão é um fruto do Espírito. Nós não temos capacidade de produzir sozinhos. É do Espírito Santo de Deus. Por isso, oremos, irmãos, que a segurança de saber que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo nos faça entender que nós não somos chamados para ser fracos e débeis, mas somos chamados para ser fortes, como Cristo foi forte. Forte o suficiente para não precisar provar nada, para não precisar revidar nada, para confiar em Deus, que Ele julgaria retamente o tempo inteiro. Portanto, se o rancor hoje está no seu coração, e às vezes é difícil tirar, se o ego ainda às vezes quer reinar, se às vezes eu quero resolver com as próprias mãos, se uma crítica ainda me fere e me queima por dentro, entregue ao Senhor e deixe com Deus e seja manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar? Fique de pé, se você puder, se não pode ficar sentado. Queria orar com você. Feche os teus olhos. E deixa o Senhor falar ao teu coração nessa noite, aquilo que você precisa entregar para Ele. Que de tudo que foi dito aqui, lembre-se do seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, que o mais Ele vai fazer. Entregue as tuas causas ao Senhor, entregue as tuas dores ao Senhor, entregue ao Senhor aquilo que tem tirado o teu sono, entregue ao Senhor, confie no juiz que julga de maneira reta, confie no justo juiz, confie no Senhor que conhece a tua história, que te salvou, que enviou o Filho dele para morrer e te resgatar para perto dele. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a caminhar nessa terra com pessoas que muitas vezes são difíceis, pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para me ferir, são muitas vezes levantadas para me julgar. Ah, Deus, eu entrego para Ti a minha vida. Que o Senhor possa me ajudar, que essas coisas, Pai, elas não venham me tirar da Tua presença, mas pelo contrário, venha fortalecer, Pai, o meu relacionamento com o Senhor, entregando essas coisas a Ti. Eu oro pela Tua igreja e eu te peço, Senhor, nos ensina a ser mansos. Nos ensina, Pai, estar na Tua direção. Porque muitas vezes a Tua direção não acontece as coisas da forma que nós esperamos. Então nos ensina, Senhor, falar quando devemos, ouvir quando devemos, recuar quando precisamos. Nos ensina a ser mansos e humildes de coração. Porque nós herdaremos a terra, Pai, e nós agradaremos ao Senhor. Eu te apresento a Tua igreja, as causas da Tua igreja, sê com ela. Nos dá um restante de semana abençoado, nos leve em paz para as nossas casas. Se houver, Pai, alguma causa, alguma dor, alguma enfermidade, em nome de Jesus, traz a vitória. Traz a vitória sobre a enfermidade, traz a vitória sobre as doenças da mente, sobre as doenças físicas, traz a vitória, Senhor. Nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si
todas as nossas dores, Pai. A dor do pecado foi a maior delas. Que o Senhor perdoe os nossos pecados nessa noite. Purifica a nossa vida com o teu sangue. Em nome de Jesus. Entregamos a Ti o nosso dia, a nossa noite, a nossa vida. E que hoje, Pai, amanhã e todos os dias, Pai, o Senhor nos ensine esse fruto do Espírito, que é a mansidão. Em nome de Jesus. Amém.